Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, se cuidando em casa, tá? Hoje teremos aula de Sociologia para o primeiro ano do ensino médio. Me chamo Gílio, sou a professora de vocês sobre Sociologia, né? Hoje nós vamos dar continuidade à teoria do Max Weber. Na verdade, hoje vamos aprofundar um pouco mais e falar da sua principal obra, né? O Max Weber, ele fala sobre a ação social, né? Que é aquela ação que o indivíduo comete. E essa ação social, ela tem 4 características básicas, né? Na verdade, ela se divide em 4 características básicas, né? A racional de fins é condições ou meios para alcançar os fins próprios. Exemplo, eu desejo algum objeto e aí eu vou pensar, né? Eu tenho um fim para aquele objeto, eu preciso daquele objeto para poder realizar alguma coisa para mim. Então eu penso racionalmente, eu levo todos os meus conceitos em consideração, ou seja, eu vou pensar, eu vou calcular para ver se realmente aquela ação social ou aquele objeto que eu desejo vai realmente realizar o que eu preciso, né? Então eu racionalmente avalio, procuro, compreendo, entendo, calculo para ver se aquela minha ação realmente será benéfica para mim. Ou seja, eu penso uma ação, mas eu tenho um fim naquela ação. A segunda é a racional de valores, né? Eu levo os meus valores individuais para cometer ou para fazer uma ação social. Como assim? Eu levo valores éticos, eu levo valores estéticos, religiosos, né, morais e culturais, políticos, para que eu possa cometer uma ação, né? Então, os valores são próprios de cada um, ou seja, é aquele meu valor que vai cometer essa ação, que vai me influenciar a cometer determinada ação. Exemplo, eu estou com raiva de alguém, mas eu não vou querer me vingar daquela pessoa porque o meu conhecimento, o meu entendimento religioso não me permite. Ou seja, a minha ação, ela está sendo regrada por um valor e esse valor é religioso, tá? Nós temos também mais duas, que é a afetividade, pelo afeto ou estado emocional, né? Quando eu vou praticar uma ação social, eu levo um entendimento amoroso, afetivo, né? Quando eu vou fazer aquela determinada ação. Exemplo, quando um namorado ele faz uma declaração em público, naquele momento ele está fazendo uma ação, mas ele não está pensando necessariamente no que pode acarretar aquilo, mas ele está deixando que a afetividade pela namorada dele conceda, né, dê força para que ele cometa aquela ação social, né? Atua de forma a satisfazer suas necessidades para alcançar aquilo que você almeja. Ou seja, ele quer fazer uma declaração porque ele quer chamar a atenção da menina, ou ele quer, né, deixar bem claro o que ele sente por ela. E a tradicional? Ela leva costumes tradicionais, ou seja, aqueles costumes mais tradicionais, aqueles costumes familiares, né, que fazem com que oriente a ação do indivíduo. Geralmente ela está muito ligada a costumes, como por exemplo, o ato do acriano, automaticamente quando esfria, ele faz o quê? Ele pensa em tomar tacacá, porque isso foi passado para ele através de relações sociais, familiares, de amizade, e que isso se tornou um costume. Então, essa ação, ela é tradicional, porque ela leva um costume acriano, como base para cometer aquela ação. Dentro desses processos, né, existem os fenômenos sociais e o Max Weber ele compreende que tudo é mutável, ou seja, que é uma relação de troca, ela é cíclica, ela não está fixa. Ou seja, o Max Weber ele surge como um sociólogo que vai quebrar
com a ideia positivista. Enquanto o positivismo dizia que estava tudo fechado, que existiam leis pré-determinadas, o Max Weber vai dizer, não, as leis elas podem ser mutáveis, elas mudam conforme a necessidade social, né? E interpretados para que se extraia deles o seu sentido. Ou seja, todo processo de modificação gera uma ação. E como é que nós podemos entender essa ação? Quando nós entendemos o seu processo de mutação, tá? Para o Weber, a sociologia é a ciência que pretende desenvolver a compreensão interpretativa da ação social. Ou seja, o Weber ele diz o tempo inteiro, existe dinâmica, existe mutação, mas nós precisamos interpretá-los, nós precisamos compreendê-los, porque só dessa forma é que nós vamos entender como a sociedade está formada e como essa sociedade ela se porta, tá? A principal obra do Max Weber, né, que vai trazer essas principais teorias que nós falamos, está no livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. O que é que o Max Weber vai dizer dentro desse livro, né, dessa obra? Ele vai dizer assim, que o capitalismo ele não surgiu porque simplesmente ele tinha que surgir. Ou o homem um belo dia acordou e disse, opa, eu vou criar o capitalismo. Não, ele disse que primeiro surge a ética protestante, o entendimento do protestantismo. Por quê? Nós tínhamos a religião católica e aí o protestantismo surge em contraposição à religião católica. E o protestantismo vai dizer, não, gerar capital, ter lucro é bom. Isso nos diz que aquele indivíduo, ele está bem, ele é um cara abençoado. A teoria do Weber está muito respaldada na teoria de um cara chamado João Calvino, que é um dos líderes do protestantismo, né, do calvinismo. E o João Calvino ele vai determinar que existe uma teoria chamada predestinação, ou seja, o indivíduo ele nasceu predestinado a ser abençoado ou não. E como é que eu vou identificar se você é um indivíduo abençoado? Se você se desenvolveu economicamente. Então foi aí quando, olha indivíduo, você pode se desenvolver economicamente, isso é bom. Se você se desenvolveu economicamente é porque Deus te abençoou. Então, é nessa ideia de produzir lucro, de desenvolver economicamente, de acumular capital, é que nasce o espírito capitalista de adquirir capital, de querer sempre ganhar mais e poder acumular bens, tá? Então, ele vai fazer aí uma ideia comparativa, né? Ou seja, sem a ética protestante, o capitalismo nunca teria surgido. É tanto que o Max Weber diz que os estados, os países mais capitalistas do mundo são justamente os que têm como protestantismo a sua religião de base. Exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Vamos para a nossa questão para a gente compreender como isso cai. Para Weber, é um tipo de dominação estabelecido, pois obedece-se não a pessoa em virtude de seu direito próprio, mas a regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Ou seja, como é que há uma obediência? Com base na análise weberiana, assinale a alternativa que indica o tipo de dominação a que essa descrição está relacionada, né? E o que é que o texto vem dizer? Né? Que você está obedecendo não a uma pessoa em virtude de seu direito próprio, mas uma regra estatuída. Então, que tipo de dominação é essa? Legal, carismática, tradicional ou altruísta? E sim, gente, é a dominação legal, ou seja, é o Estado que está me dizendo, olha, eu tenho uma regra e você tem que seguir. E se ele tem uma regra, é uma lei. A regra do Estado é a lei, então se é lei, é legal, ou seja, dominação legal. Vamos para a próxima. Para Fernando José Martins, no fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas, os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do Rio de Janeiro, ou contra a gestão privada das escolas em Goiás.
o passe livre e aumento da merenda no Ceará, ou no caso paranaense, sobre a reforma do ensino médio, que subtrai a obrigatoriedade de elementos curriculares fundamentais. Ou seja, ele está falando de movimentos que estão indo contra o governo, né? Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, pode-se afirmar que o tipo de ação social prevalecente é... Gente, eles tinham uma finalidade, ou seja, é afetiva, racional em relação a fins, ação tradicional, ou ação altruísta em relação a valores. Então, é ação racional em relação a fins, ou seja, gente, nas ações deles, eles tinham uma finalidade, ou seja, eles estavam dizendo para o Estado, para o governo, olha, nós estamos fazendo isso porque existe uma finalidade na nossa ação. Então, é uma ação racional em relação a fins, a finalidade. Ficamos por aqui. Deem uma olhada na plataforma .edu.ac para ter acesso a essas aulas e a outras. E também acessem o site do Brasil Escola para vocês compreenderem um pouco mais sobre os fatos sociais, ações sociais do Max Weber. Gente, até a próxima. Fiquem em casa e nos vemos em breve.